reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma oração que a gente, o grupo Mater Dei lá tem. Vocês vão repetir comigo assim: Maria, minha mãe. Maria, minha mãe. Livrai-me das forças infernais. Livrai-me das forças infernais. Segundo o poder que lhe concedeu. Segundo o poder que lhe concedeu. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, minha mãe. Maria, minha mãe. Livrai-me da astúcia diabólica. Livrai-me da astúcia diabólica. Segundo a sabedoria que lhe concedeu. Segundo a sabedoria que lhe concedeu. Vosso divino Filho. Vosso divino Filho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, minha mãe. Maria, minha mãe. Livrai-me do ódio satânico. Livrai-me do ódio satânico. Segundo o amor que lhe concedeu. Segundo o amor que lhe concedeu. Vosso divino esposo. Vosso divino esposo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, Vou botar um substituto já vem. Senta aqui, Miguel. Você bota o dedo aí para ele mandar. podem sentar, gente. Boa noite. Boa noite. Paz de Cristo. A gente vai falar um pouco do tratado resumidamente, bem resumido mesmo, só para a gente ter uma base, né, mais ou menos do que trata o tratado e qual a alma, assim, o fundamento dessa consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Está aí, né? Algumas versões dele. Essa daqui é essa que está sem capa, né? Uma das mais antigas que a gente conhece. E a primeira coisa que a gente tem que saber do tratado é a aprovação da Santa Igreja. Porque nós católicos a gente não faz nada que a Santa Igreja não aprova. Amém? Amém. Certo? Então, a Santa Escravidão é plenamente aprovada pela Santa Igreja. E a sua prática entra plenamente no espírito do Evangelho. Basta averiguar que o fim dessa devoção é a humildade, representada por Nossa Senhora, que é a rainha da humildade. A renúncia de nós mesmos e o espírito de sacrifício, para se poder dizer que é uma doutrina profundamente evangélica. O próprio Cristo, em Mateus, né, ele vai dizer o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A doutrina que leva ao comodismo e afasta de Maria Santíssima não é o que ensina a Santa Igreja Católica. Mas podemos absolutamente confiar no ensino que estimula a penitência e aproxima as almas da Santíssima Virgem. Penitência e amor a Maria. Estes são os dois caracteres da doutrina cristã. As duas asas da alma fervorosa
os dois luzeiros da verdadeira fé. Nós vamos entender o porquê que essa consagração não permite o comodismo, porque é um vício no meio dos cristãos. Comodismo na prática da penitência, da renúncia, né, de se mortificar, de se renunciar a si mesmo. O que Cristo fala, né? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Inclusive tem até uma pergunta séria, né? Às vezes nós não somos discípulos relaxados de um mestre que foi crucificado. Né? Vocês já pensaram nisso? A gente tem um monte de comodismo, um monte de conforto, um monte de coisas, né, que são completamente contra os princípios cristãos, os princípios do Evangelho, que é a pobreza, o sacrifício, a penitência, o perdão, né? A mortificação pessoal. Amém? O Papa Pio IX, e o pontificado dele foi naqueles anos ali, foi no pontificado dele que a 12 de maio de 1853, a Santa Sé, porque a Igreja Católica, quando ela vai fazer um processo de canonização para alguém, né, eu fiquei sabendo que parece que o Padre Léo vai passar por um processo de canonização, né? Então, quando a igreja vai fazer um processo de canonização de alguém, para saber se essa pessoa teve uma vida bem-aventurada, que é o primeiro passo, né? Que a pessoa se torna bem-aventurada, beato, né? Depois é que ela vai para os altares. Então a igreja, ela tem uma congregação que se chama a Congregação da Doutrina e da Fé, e essa congregação, ela tem padres que são especialistas em vir analisar a vida da pessoa e dar uma vasculhada, né? Dar uma geral, meio bem fino, para ver se essa pessoa não tem, na conduta dela, nos escritos que ela deixou, alguma coisa que vá contra o que a Santa Igreja ensina. Se tiver, ela não é decretada santa. E nós, por exemplo, Mística Cidade de Deus, quem conhece esse livro? Mística Cidade de Deus. A freira que escreveu não é santa, porque ela escreveu algumas coisas que a igreja ficou ressabiada. Então ela não foi aos altares. Ela é um caso. Amém? Já São Luís não, São Luís é santo. Ok? Então, em 1853, a 12 de maio, em Roma, teve um decreto que declarou que todos os escritos de São Luís, incluindo esse livrinho nosso que nós estamos tratando, são isentos de todo erro doutrinário que pudesse obster da beatificação. Ou seja, o tratado foi lido e relido pela Congregação da Doutrina da Fé, por teólogos, pelos, digamos assim, os policiais espirituais da igreja, né? E ele passou no crivo da igreja. Então, se alguém chegar para vocês e falar assim: olha, isso aí é exagerado, olha, isso aí está errado, você fala assim: meu irmão, você que está errado. Porque a Igreja Católica, a 12 de maio de 1853, sob o pontificado de Pio IX, ela declarou que todos os escritos de São Luís, inclusive o tratado, não tem erro. Você sabia disso? Então, você falar isso, você está cometendo heresia. Você está dizendo que a igreja errou. Ok? Agora, existe escândalos? Existe? Existe exagero? Nós temos um rapaz que fez a formação com a gente, ele está no seminário, ele é seminarista. Ele foi proibido de usar a corrente, a cadeia, no seminário. Por quê? Porque estão acontecendo tantos exageros, principalmente nessa parte das devoções exteriores, que é o uso dessas cadeias. Tem umas mulheres usando véu, eu não sei de onde que elas tiraram esse véu, porque o tratado não fala de véu. Ok? Não existe isso. Não existe um vestimento padrão no tratado. Ok? E como nós somos leigos, como que a gente tem que se vestir? Como o catecismo da igreja nos ensina, quem sabe? Modéstia e piedade. Sobriedade também, mas piedade. Modéstia e piedade. O que é piedade? É um sentimento religioso. Amém? Aí o tratado vai dizer o quê? Tudo que você for fazer, você fala assim: Nossa Senhora faria isso? Então, principalmente as mulheres, né? Porque dificilmente você vê um homem sair na rua mostrando a bunda, né? Dificilmente. Você vê que a coisa está ficando tão esquisita, né? Que vai chegar a esse ponto. Mas, né, gente? Mas roupa provocativa, quem veste mais é mulher.
Então, então a mulher vai se consagrar a Nossa Senhora. O que ela deve fazer com relação ao vestimento? Perguntar, Nossa Senhora vestiria essa roupa que eu estou usando? E aí é ela e Nossa Senhora, e a consciência dela. Amém? Amém. Pode passar. Ficou claro, gente, isso aí? Com relação à aprovação da igreja, o tratado? Aí nós temos aqui, para confirmar mais ainda, esse homem, né? Que é São João Paulo II, né? Que é o homem santo, né? Que ele tomou a escravidão como um baluarte, como um ideal de vida, né? Ele transmitia isso em todos os escritos dele, em todos os documentos papais. Ele tinha essa frase: totus tuus, todo teu Maria, né? E toda a encíclica de João Paulo II, ele terminava com um capítulo exclusivo falando de Nossa Senhora. Quem leu as encíclicas de João Paulo II sabe disso. Ele falava do tema, e no final do tema ele tinha uma parte só para falar de Nossa Senhora, dentro daquele tema que ele falou. E aí foi o lema que ele escolheu o pontificado dele: totus tu, todo teu Maria. A leitura, isso aqui foi ele, tá? Ele deixou escrito isso aqui. A leitura deste livro marcou em minha vida uma transformação decisiva. A consciência foi que a devoção da minha infância, porque ele tinha uma devoção a Maria. Os católicos têm uma devoção a Maria. Todos os católicos têm uma devoção a Maria. Agora, às vezes ela tem profundidades, às vezes ela é pobre, e às vezes ela é influenciada pelos protestantes, para piorar, né? Então, a consciência foi que a devoção da minha infância, e mesmo da minha juventude, para com a mãe de Cristo, ganhou uma nova dimensão. Enquanto antes eu me mostrava reservado, olha só, com medo de que a devoção a Maria pudesse deixar Cristo na sombra, em vez de lhe dar prioridade, entendi agora, à luz do tratado, olha só o que aqui o Papa está falando, que ele entendeu que a devoção a Maria, à luz do tratado de Grignon de Montfort, a realidade é totalmente diferente. Porque qual é o medo da devoção a Maria? É de você diminuir Cristo ou colocar ela acima de Cristo. Esse é o medo. E o católico, a maioria, eu vou dizer que 90% dos católicos que eu conversei, eles têm uma influência protestante. Ou seja, um protestante já chegou lá e falou assim: vocês adoram Maria. Vocês colocam Maria acima de Cristo. E eu já vi padres e bispos falando, tentando corrigir a devoção a Maria. Quando o padre ou o bispo faz isso, é porque nem ele conhece a devoção a Maria. Porque se ele conhecesse, ele não sentiria necessidade de correção, mas sim de esclarecer. Amém? Porque quando um padre se acha no direito de corrigir um devoto de Nossa Senhora, a não ser que ele esteja realmente cometendo um exagero, né? Mas pelo que eu já vi aí não é. É tipo umas besteiras, né? Ah, uma imagem de Maria maior que a imagem de Jesus. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? O cara tinha uma imagem de Maria grande e comprou uma imagem de Jesus pequena para diminuir Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, isso é escrúpulo. Isso é escrúpulo. Isso não é uma fé viva, não é uma fé pura. Como é que uma imagem maior vai diminuir? Isso é imagem, né? Nossa Senhora, só porque a imagem era maior que a de Jesus, Jesus foi diminuído naquela casa. Ou essa pessoa diminuiu Jesus Cristo. Então a pessoa é totalmente ignorante no que é verdadeiramente a devoção a Nossa Senhora. Porque em vez de diminuir, ela engrandece Jesus Cristo. Amém? A devoção a Maria, que tomou assim uma forma determinada, continuou viva em mim. Tornou-se uma parte integrante da minha vida interior e de meu conhecimento espiritual de Deus. Olha o que ele está dizendo. Olha o que João Paulo II está dizendo. Que a devoção a Maria tornou-se uma parte integrante da vida interior dele. Ou seja, Maria entrou no coração dele, na espiritualidade, corpo, alma e espírito, e elevou o conhecimento espiritual que ele tinha de Deus. Amém? E aí, se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, num artigo aqui que eu não sei o número, mas é fácil de achar porque é nos 400, e a revista não é mais a minha porque eu estou velho, né? Tem que esticar, o meu braço está ficando pequeno. Aqui, 487. Se vocês quiserem anotar, Catecismo 487. Aqui é o Catecismo da Igreja Católica. Tá? Olha o que o Catecismo fala. É isso que João Paulo II está falando. A mesma coisa que ele falou, eu vou falar aqui no Catecismo para vocês. 487. O que a fé católica crê acerca de Maria, olha só,
o que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Mas o que a fé católica ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. O que a Igreja Católica ensina sobre Nossa Senhora ilumina a fé que a gente tem em Jesus Cristo. Ou seja, se faltar devoção, se tiver gelada, eu não quero não. Tá não, tá natural. É porque a água gelada trava a minha garganta. O que a fé católica ensina sobre Maria ilumina o que a igreja ensina sobre Jesus Cristo. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Então, não há o que temer. Pelo contrário, se faltar Maria, vai faltar o que, gente? Luz. Ou seja, o que a igreja está dizendo? Se você não tiver o conhecimento de Nossa Senhora, você não vai conhecer Jesus Cristo como se deve conhecer. Entenderam? É o que a igreja ensina. Pode passar. E foi isso que João Paulo II aprendeu como tratar. O homem era teólogo, bispo, e ele não sabia disso. Introdução. O tratado começa assim, ó. Quem já leu o tratado já viu. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo é o mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. E São Luís vai falar mais. A segunda vinda de Jesus só vai acontecer quando Maria estiver reinando no mundo. Ele veio por ela pela primeira vez, e a segunda vez é uma consequência do reinado dela. Só quando Maria estabeleceu o reinado dela nesse mundo, Jesus volta. Porque a segunda vez também vai ser através de Maria. Por quê, gente? Por quê? Vocês sabem? Porque Deus não muda. Deus não é homem, ele não volta atrás. Quando ele toma uma forma de ação, ele só age daquela forma. Ele veio por Maria e vai voltar por Maria. Amém? Amém. Desenvolvimento. A necessidade da devoção. Você está vendo o que São Luís bota? É uma necessidade. Inclusive ele fala até assim, ó. Não confunda a devoção a Maria com a devoção a Santo Antônio, Santa Teresinha, Santo Agostinho, São Bento. Porque essas eu posso dizer, não quero. Eu não quero ser devoto de São Bento. Eu não quero ser devoto de Santa Teresinha. Mas, ainda que eu não me consagre a Nossa Senhora, eu não posso dizer, eu não quero ser devoto de Nossa Senhora. Porque aí você está renegando o cristianismo. Amém? Por que a necessidade da devoção a Maria? Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que ele adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Ele conquistou por quê? Porque ele é Deus. Ele conquistou pelo poder dele, pelo que ele é, pelo ser dele. Só que ele comunicou a Maria pela graça. Entenderam? Ele conquistou porque ele é rei. Mas ele tornou a mãe dele rainha, porque ele quis. Ok? Não é porque Maria podia, não é porque ela é uma deusa, não é porque ela é alguma coisa de excepcional, não. É porque Deus quis. É simples assim. A gente não pode complicar a coisa, não. Tá? É tanto que o começo do tratado também é interessante, até para a gente falar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Nossa Senhora, e está cheio de escrúpulo, cheio de medo, cheio de, Você pode pegar o tratado, deixa eu pegar aqui, que é melhor a gente ler nele, né? Porque São Luís, ele nasceu numa época em que a devoção a Maria era atacada dentro da própria Igreja Católica. Padres e bispos falavam mal da devoção mariana. E quando a Igreja Católica é atacada, o que Deus faz? Ele suscita santos. E São Luís, quando ele surgiu, ele veio com essa função específica. Pegar a Igreja Católica e voltar de novo à devoção a Nossa Senhora, porque estava se perdendo. Amém? Eu tenho um exemplo bem fácil que eu uso, né? É uma coisa a vizinha falar mal de mim. Né? Não fede nem cheira. Agora, se minha mulher falar mal de mim, pesa. Imagina um bispo chegar aqui e falar para vocês assim, ó, tá exagerado esse negócio de Maria. Em vez de rezar de Maria, vamos rezar o Pai Nosso. Em vez de ficar falando de Maria, vamos falar de Jesus. Como é que fica a cabeça da gente? O bispo da nossa igreja está falando isso. O padre da nossa paróquia está falando isso. São Luís nasceu numa época que estava desse jeito. Aí olha como é que ele começa o capítulo 1 do tratado.
Confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura, saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, porque só Deus é o que Ele é. E, por consequente, este grande Senhor, Deus Todo-Poderoso, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não tem, nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização das suas obras e a manifestação da sua glória, porque basta Ele querer para tudo Ele fazer. Ou seja, Maria é uma criatura, igual a mim, igual a você. Se ela for comparada com Deus, ela não é nada, menos que um átomo, né? Porque na época de São Luís, o átomo era a menor partícula da matéria, né? Agora a gente já sabe, quem é professor, que tem partícula bem menor, né? Que eu nem conheço, mas eu sei que eu já li, tá super interessante. Tem partículas bem menores que o átomo já, e Deus sabe quantas mais, né? Porque a criação de Deus, né? Só Ele sabe. Aí São Luís faz o quê? Que Nossa Senhora é menos que um átomo, é antes um nada. Se ela for comparada com quem? Então, a primeira coisa que nós temos que ter consciência, nós católicos: Maria não é Deus, ela não é Deus, nós não comparamos ela com Deus, e se a gente comparar, ela não é nada. Deus precisa dela? Não. Ficou claro, gente? Maria é uma criatura, se ela for comparada com Deus, ela não é nada, e Deus não precisa dela para fazer nada, Ele é Deus, ok? Aí quem lê isso aí fala: nossa, acabou com Nossa Senhora, né? Aí São Luís fala assim: mas toda vez que você fala uma frase, você bota essa, não sei se é o que? É uma conjunção, né? Quando você bota essa conjunção, mais, você anulou tudo que você acabou de falar. É assim ou não é? Você fala assim: rapaz, você está bonito, olha, você está mais, nossa, acabou, vai me destruir agora. Ó, você está bem, você está magro, você está esbelto, mas acabou. Aí São Luís fala assim: mas, supondo as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras através da Santíssima Virgem, é de crer que Ele não mudará de conduta, porque Ele é eterno, e Ele não muda, Ele não é homem. Entenderam? Aí agora, com essa verdade, nós vamos descobrir o que Deus fez em Maria, por que Maria se tornou tão grande. Aqui é o primeiro passo. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo que Ele adquiriu por sua vida e morte, como ser humano, como homem. Porque Ele não deixou de ser Deus, assumiu a humanidade. Então, como Deus, Ele nunca deixou de ser o que era, mas Ele assumiu o que não era, a humanidade. E como homem, Ele teve que crescer. Não fala que Ele cresceu em estatura, graça e sabedoria diante dos homens e de Deus? Que crescimento foi esse? Isso aqui, ó. Os méritos infinitos. Ele foi adquirindo méritos, virtudes. Ele foi se tornando um cordeiro imolado, um cordeiro perfeito. Para quê? Para ser imolado. Ok? Ele foi se tornando um cordeiro que precisava ser sacrificado. Cordeiro nenhum podia, porque nós éramos todos pecadores. Todos tínhamos mancha. Como é que era no Antigo Testamento? Todo ano o hebreu tinha que levar um cordeiro lá na festa da Páscoa, e o cordeiro não podia ter nenhuma mácula, nenhuma mancha. O cordeiro tinha que ser perfeito. Tudo era uma sombra do Novo Testamento. Era uma sombra de Cristo. E Jesus é esse que vem e é o Cordeiro de Deus, né? E ele tem vários títulos, né? Leão da tribo de Judá, Sol da Justiça, Estrela da Manhã. Tem um monte de títulos, mas um dos títulos que ele mais gosta é esse: Cordeiro de Deus. É tanto que na Santa Missa a gente fala 3 vezes, né? Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós, né? Porque é um dos títulos que ele mais gosta. E ele foi se tornando esse cordeiro puro, sem mácula, sem mancha. Ele foi crescendo, adquirindo méritos, virtudes, como homem, a ponto de chegar às vias da divindade, porque ele era Deus. E tudo que ele adquiriu como homem, ele comunicou à mãe dele. Como? Ele levou quanto tempo para fundar a igreja? 3 anos, não foi? Quanto tempo ele ficou com Maria? 30 anos, só com Maria. Se ele construiu uma igreja em 3, o que ele fez em Maria em 30? A mente da gente... Eu vou fazer 17 anos que eu sou consagrado agora. Dia 3 de dezembro vai ser a nossa consagração.
Na paróquia Santa Terezinha, missa solene, a gente entra na procissão, o padre bota no telão, é uma festa. Eu me consagrei, no primeiro ano eu me consagrei, no segundo ano eu comecei a formar pessoas, então tem 16 anos que eu formo pessoas. Tem horas que eu fico pensando assim, na grandeza de Nossa Senhora, e minha cabeça dá um nó. Eu não consigo alcançar. O que Deus fez em Maria? O que Ele realizou nela? O tratado vai dizer que até os anjos perguntavam: quem é esta? Que mulher é essa? Que o próprio Deus se submete a ela. Que mulher é essa? Fez-a tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. Jesus teve tudo que ele teve por herança, Maria teve por graça. E por ela é que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, e comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto pela qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Você já viu essa passagem aqui, Eclesiástico 24? É toda de Maria. Você pode pegar sua Bíblia depois e dever de casa. Você vai ler Eclesiástico 24, todo o capítulo. Ele está falando de Nossa Senhora. Como é que a gente sabe disso? Porque é uma preconização da sabedoria. A sabedoria é o quê? É temer a Deus. É ser submisso a Deus. Ninguém como Maria. Então os santos da igreja, os teólogos, eles falam que essa passagem de Eclesiástico todinha é falando de Nossa Senhora. Porque ela é a sabedoria personificada na humanidade. E aí está lá, ó, é Maria falando: sou como um curso de água imensa de um rio, como um canal de uma ribeira, como um aqueduto saindo do paraíso. Como que a gente sabe disso? Quando Eva pecou, o que aconteceu? A humanidade entrou em desgraça. A graça cessou. No pecado original, o homem peca, aquela criação linda de Deus. O homem foi criado no estado de pureza. Eu fico pensando nisso também, às vezes, na preparação para a consagração, quem está fazendo pelo livro do bispo, do Antônio Moreira de Siqueira, né? Do Antônio Alves de Siqueira, né? Ele tem uma parte que ele fala de como Deus criou o homem. Nós fomos criados no estado de inocência, de pureza. Não havia em nós paixão nenhuma, combate nenhum. Nós tínhamos um estado de inocência perfeita. Não havia em nós maldade, malícia, nenhum tipo de impureza. Nós podíamos ver a Deus. Não fala em Gênesis que o homem conversava com Deus? Que a mulher conversava com Deus? Que Deus vinha no jardim e conversava? Quando acontece o pecado original, o que acontece? O homem se esconde, o homem fica com medo de Deus. Deus precisa ir ao encontro do homem de novo ali. Aí, o que acontece? A desgraça entra na humanidade, a morte entra na humanidade, e a gente vê hoje a situação que nós estamos, né? É como se você tivesse um vaso lindo aqui, o vaso mais precioso do mundo. Qual é? Quem sabe? Ming. É o vaso Ming. É o mais caro, o mais precioso do mundo. É como se você tivesse um vaso Ming e de repente esse vaso cai e quebra em 1000 pedaços. Ou seja, impossível juntar. Impossível. A humanidade entrou numa desgraça e ser humano nenhum podia reparar essa desgraça. Aí de repente, uma menina de 15, 16 anos recebe a visita de um anjo, Lucas capítulo 1. E como é que o anjo salva dela? Ave! Olha, a palavra graça voltou. Ou seja, estão vendo isso aqui, ó, essa represa? É como se a graça estivesse aqui, ó. E ali estava tudo seco. É a humanidade. Aparece essa mulher que o anjo chega e fala para ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí ele fala: Maria, tu encontraste graça, e através de ti a graça vai voltar à humanidade. Maria rompeu essa barreira que existia e a graça veio ao mundo. Quem é a graça? Jesus Cristo. Entenderam? Ficou claro? Alguma dúvida? Por isso que Maria é a dispensadora de todas as graças. Por isso que ela tem esse título, Nossa Senhora das Graças. E é o 5º dogma que está sendo estudado. Está em estudo. Tá? Não foi decretado ainda. Mas é o 5º dogma. Maria, medianeira de todas as graças. Por quê?
Porque Deus só deu Jesus ao mundo por Maria. E com Jesus é que veio toda a graça. Entenderam? Então, Deus se deu por Maria. Ele muda a conduta dele? Muda? Ele só se dá por Maria. Entenderam? Por isso que eu não posso dizer, eu não quero ser devoto de Nossa Senhora. Como eu posso dizer de qualquer santo. Gente, se eu estiver errado, vocês falam. Tá? Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para a dispensadora de tudo que ele possui, todos os dons do Espírito Santo. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quando quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passem por suas mãos virginais. Tal é a vontade de quem? De Deus, não é de Maria. Que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que em toda a vida quis ser pobre, humilde, escondida até o nada. Eis a opinião da igreja e dos padres, dos santos padres. Tá? Eu fiquei sabendo que tinha um teólogo por aí que estava corrigindo isso aqui, dizendo que é isso, dizer que o Espírito Santo só pode ser dado por Nossa Senhora, está limitando a ação do Espírito Santo. Não, não está limitando a ação do Espírito Santo. Esse teólogo tem que estudar mais. Maria só faz o que Deus quer. Maria, ela não faz nada que não seja conforme a vontade de Deus. Por quê? Quem sabe? Hã? Gente, Deus não se entregou a ela? Vocês acham que ele se entregaria a uma mulher qualquer? Hã? Ele se entregou a ela na qualidade de quê? Escravo. Quem é mãe sabe. O que é que essas coisas gelatinosas quando nascem, o que elas podem fazer? Só cagar, voltar e cofar. E mijar, né? Eu tomei uma mijada do Paulinho uma vez, eu estava trocando a fralda do Paulinho. Ele deu um jato na minha cara do bicho, que eu, meu Deus do céu, o que foi? É uma maravilha quando é novo, a gente vai ficando velho, daqui a pouco fica o pé, que ele tem mais potência. Né? Mas quando é novinho, o jato fica uma beleza. Né? Então, gente, o que bebê faz? Além de chorar, cagar, mijar e morrer. Ela falou chorar está dentro. Como é que Jesus se entregou a Maria? Nessas condições. Teve uma revista Família Cristã que botou um escândalo na época. Botou assim Maria, uma mulher grávida representando Nossa Senhora, e a frase: se Maria tivesse abortado. Nossa, foi um escândalo. Não, mas o que a revista queria mostrar? Que Nossa Senhora era livre, ela podia abortar. Ela era livre. Para Deus nascer, ele teve que pedir consentimento a ela. O anjo vem: Maria, tu foi escolhida, tu encontrou graça, né? Deus deu uma missão para ti, tu vai ser mãe de um rei, o reino dele não vai ter fim. Aí ela só pergunta: como é que vai acontecer isso? Porque eu não conheço um homem, eu sou virgem, consagrei minha virgindade a Deus, meu esposo também é consagrado, eu sei, nós dois vamos ter um casamento santo na virgindade. Como é que vai acontecer isso? Porque se não fosse assim, o anjo ia falar para ela: mulher, tu não está casada? Na hora que tu for morar com José, tu vai engravidar. Não é lógico a coisa? Então Maria não é burra, gente. Maria só perguntou isso porque ela sabia que não havia possibilidade nenhuma dela engravidar das vias naturais. E ela já estava casada com São José. Ela sabia da conduta do marido dela, porque Deus não daria qualquer homem para a mãe dele. São José foi escolhido, predestinado por Deus para ser o guardião da Sagrada Família. Então não podia ser um homem com interesse carnal, tinha que ser um homem 100% espiritual. E é São José. Então Maria sabia que o casamento dela era para a glória de Deus e que ela não seria um casal comum com José, porque ela já conhecia José. Ela sabia que José também era casto e ele também ia viver a castidade no casamento. Por isso que Maria pergunta ao anjo: como é que se fará isso? Pois eu não conheço o homem. Aí o anjo, calmamente, tranquilamente, ao contrário de Zacarias, porque Zacarias tomou a pancada do anjo, ficou mudo, só falou quando o menino nasceu, e ele fez a mesma pergunta. Não fez a mesma pergunta do anjo? O anjo falou: Zacarias, tua mulher vai engravidar. Ou ela boa, assim, né? Zacarias, tua mulher está velha, vai engravidar. Zacarias cai na besteira de perguntar: como é que vai acontecer isso? Como é que o anjo responde Zacarias? Parece até que ele muda o tom de voz, né?
Meu nome é Gabriel. Eu assisto diante de Deus, sou do 7. Tu vai ficar mudo porque tu duvidou de Deus. Tu só vai falar quando o menino nascer, para tu nunca mais duvidar de Deus. Só faltou ter que ser em Nordeste, acaba safado. Com Maria não. Maria fala, como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. Aí Gabriel, tranquilamente, o Espírito Santo descerá sobre ti. A sombra do Altíssimo, parece uma poesia, né? A sombra do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eu imagino Gabriel até assim, reverenciando Nossa Senhora, né? Ou diferença de Zacarias. Coitado velho de Zacarias ficou mudo até o dia que o menino nasceu. Amém? Então, amados, Nossa Senhora, por ter sido escolhida por Deus para ser o meio ao qual ele vinha ao mundo, através da ação do Espírito Santo, que eu acabei de narrar, Lucas capítulo 1, né? Por Deus ter escolhido ela, por ser essa via imaculada, esse caminho santo, que o tratado fala, caminho fácil. Ei, que cascou aí? Você não leu o tratado, não? Tu não vai não, tu já é muito tempo consagrado. Eu te conheço, tu é das antigas. Cadê, gente? Ninguém leu o tratado? Caminho fácil, curto, perfeito e seguro. Fácil, curto, perfeito e seguro para quem? Para Jesus Cristo. Por quê? Porque foi o caminho que ele escolheu para vir até nós. E aí eu pergunto para vocês, caminho é só de vinda, só de ida? Não. Quando eu fui para o Piauí a primeira vez de carro, eu fiz um mapa, né? Peguei a 4 rodas, né? Só que a 4 rodas tem mapa imenso, né? Então eu fiz um mapinha de mão para me poder me guiar pela cidade, distância, onde é que eu ia almoçar, onde é que eu ia dormir. Aí eu fiz um caminho para mim ir. E aí, quando eu voltei por onde? Pelo mesmo caminho. O caminho de ida e de volta. Por isso que Jesus veio por ela e só vai voltar por ela. Amém? E nós podemos ir até ele por esse caminho imaculado. Ok?